talvez, que não é com conta da OFV. Bom, aqui dizia que possivelmente alguns podem ter saído. Tomara que não tenha acontecido. Ok. Bom, então, vamos falar o que é espaços euclidianos. Qualquer coisa, vocês podem entrar de novo, quem não estava, né? Ok. Esses espaços euclidianos, você já viu alguma vez? Certeza que você já viu. Ok? Você já viu isso aí, já sabe. O espaço R2, por exemplo, você conhece, tá? Você conhece. Bom, espaço Rn. Quem é o espaço Rn? Como diz aqui, denotamos por Rn ao conjunto, dessa forma, né? Aqui chave significa conjunto, formado por essas enuplas, onde cada elemento aqui, x1, x2, xn, são números reais. Tá? Bom. E como exemplo, né? Você conhece, por exemplo, o conjunto R2, né? O conjunto R2, que você conhece com certeza, R2, R2, é o conjunto, nesse caso, a gente sempre usa chaves, tá? De pares ordenados, x1, x2 ou xy, sabe faz? Tal que cada elemento que está lá é um número real. Okay? Pertence, né? Aqui a palavra é pertence, tá? R2 é igual ao conjunto, que isso que significa conjunto, de esse aqui são pares ordenados. Veja, 1, 2, um par. Tal que cada elemento, esse e esse, ambos pertencem ou são reais. Pronto. Ok? Esse conjunto pode ser imaginado ou visualizado, como o plano cartesiano, que esse você conhece. Ok? Você conhece o plano cartesiano, né? Alguma vez ia mostrar isso para você. Se não, eu posso até mostrar um exemplinho aqui do plano cartesiano. Okay. E vou usar hoje o famoso GeoGebra. Ok? Ok. O GeoGebra. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui, mostrar eixos. Esse aqui. E se quiser ainda vou mostrar esse aqui. Aí. Você conhece o plano XY, né? O eixo do X, o eixo de Y. E os pontos que estão aqui, todos os pontos que estão aqui, são os pares ordenados. Por exemplo, o ponto 1, 2 é esse pontinho, ok? Certo? O ponto 2,7, né? 2,7, né? Aí. Esse deve estar onde? Deixa eu ver. Aí, olha, 2,7 está aqui. 2,7. Porque você anda 2 unidades para esse lado e depois anda 7 unidades para cima. Ok? Aí. E o ponto A, aqui, uma unidade para cá e 2 unidades para cima. Esse é o ponto A. Ok. Então, você não desconhece, você já viu em algum momento isso, tá? O plano cartesiano, tá? Fala mais ainda. Os elementos de Rn, isso quando n vale 2, ou quando ele vale 3, quando ele vale qualquer número, são chamados vetores. A gente vai chamá-los agora de vetores, tá? Por que vetores? Bom, vetores porque eu posso associar a esse elemento um vetor que começa daqui da origem e vai até lá.
ok? Deixa eu ver, vetor, aqui também funciona. Deixa eu colocar o vetor. 1, 2, 1, 2. Eu acho que... Faltou um parêntese aqui. Pode ser o GeoGebra, né? Às vezes tem coisas que a gente não entende. Vetor. E tem que ser com maiúscula, eu acho. Bom, tanto faz. Vetor. 1, 2. Aí, ele entendeu agora. Aí está, tá vendo? A cada ponto associamos um vetor que começa na origem e vai até lá, ok? E o vetor, não sei se eu posso colocar B. Ah, aí está, melhor. O vetor B. O vetor B, olha só. Ok? É isso, tá? Qualquer ponto do plano pode ser representado por um vetor ou por um ponto mesmo, que a gente vai chamar elemento de R2, tá? Por exemplo, aqui, 3, 4, ó, 3,4. Aí está, o C. Outro elemento. Menos 2,4. Aí está. Deixa eu colocar o vetor D. Aí. Tá vendo? Aí que representa por pontinho ou como se fosse uma setinha, né? Esse aí que a gente chama de vetor. A gente vai chamar de vetor, tá bom? Tá? Ok. Então, esses são os vetores de R2. Em R3 também tem outra conta parecida, tá? Eu não sei se aqui eu vou conseguir para R3, não sei. Mas eu posso entrar aqui, GeoGebra 3D, e ele consegue fazer desenhos em 3 dimensões, tá? Ok? E assim, daqui a pouco eu vou entrar lá. Tem os espaços Rn, que seria o R2, R3, R4, e também o R, que é uma reta, né? A reta real, ok? Vamos ver se está tudo pronto aqui. Ó, aqui 3D. Vamos ver. Então, a gente não quer tudo isso aqui, não. A gente quer somente calculador. Vamos. Aí está. Deixa... Não quero mostrar o plano. Bom, aqui, né, esse é o plano. Olha, aqui é o eixo do X, o eixo Y e o eixo Z. Então, você pode apresentar qualquer ponto de R3 dentro desse plano aqui. Dentro desse espaço, na verdade, agora. Vou chamar uns espaços, tá? Aí, vamos mostrar esse aqui. Vou apagar esse aqui. Tá bom? Então, antes de falar dele um pouco mais, vamos fazer um exemplo, né? O conjunto R3 pode ser representado assim, x, y, z, onde cada elemento x, y, z é real. Esse aqui pode ser imaginado como um espaço. Esse aí, já falta palavras de dimensão. Essa palavra também, dimensão, não é precisa ainda, mas a gente vai definir. Aí, mas você acha que você já tem essa ideia, tá? Dimensão 3. A gente vai definir exatamente o que significa esse espaço dimensão 3, tá? Tá bom? Ok. Então, tá, vamos continuar. Ah, tá. Então, vamos fazer visualizar alguns vetores, né? Por exemplo, o vetor 1,2,3, por exemplo. Aí está. Esse ponto. Ok? E a gente pode visualizá-lo como um vetor, né? O vetor A. Aí está. Então, a gente tem dupla representação, tá? A gente pode visualizá-lo como um ponto que está no espaço, ok? Ok, ele está fazendo mexer, né? Mas esse era 1, 2, 3, né? Não vou mexer, não. 1, opa. 1, 2, 3. Isso. Aí está. Ok? Ah, posso pegar outro vetor, sei lá.
Menos 1, 4, 5. Bom, aí. Vou colocar outro menos aqui. Menos. Aí. Veja, o vetor B está aqui embaixo, tá? Vou trocar de endereço aqui. E aqui, menos. Aí dá para visualizar, certo? Mais ou menos, né? Então, deixa eu colocar o vetor. Então, a gente pode imaginar, vetor B. Aqui está o vetor B, né? Aí estão os dois vetores. Tá bom? Como posso localizar o vetor A? O vetor A, você localiza assim. Veja, 1, 2, 3, né? Você anda uma coordenada para cá, vou deixar colocar o vetor. Isso significa, se você anda daqui, do centrinho, para cá, ok? Deixa eu ampliar isso aqui, deixa eu ampliar isso aqui. Então, você anda uma unidade para cá, porque diz 1, né? Então, deixa eu ver, 1,00. Quer dizer, você andou daqui até aqui, ok? Para o vetor A. Opa, desculpa, isso aqui não tem nada a ver com o vetor 1,00. 1,00. Isso. Ah, tá. Desculpa, aqui na linha vermelha, na verdade, tá? O vermelho é linha X, tá? O eixo X. Deixa eu ver. Ele pode mostrar também os eixos. E a gente pode ainda colocar um nome. Ok. Bom, tem mais coisa aqui. Deixa isso aqui, não é parte da matéria. Então, veja. O A, você anda uma unidade aqui. Depois você vai andar 2 unidades para na direção do eixo Y, do eixo verde. Tá? Deixa eu ver como seria isso. Seria 0,2,0. Tá? Veja. Você andou aqui, uma. Depois você anda até aqui. Olha, 2 unidades. 1, 2. E depois você sobe. Você vai subir. Quantas unidades? 3 unidades. Deixa eu não aparecer. Vetor aqui. 0,03. Aí está, 3. Tá? Como a gente formou o vetor A? Você andou uma unidade para cá, 2 unidades para lá, e subiu 3 unidades, tá? E aí você está no vetor A, no ponto A. Ok? Então, esse ponto A está no espaço, tá? Imagine você mesmo, tá? Você mesmo está no seu quarto agora, você está num espaço tridimensional, tá? Você está num espaço de dimensão 3. Porque você habita num lugar de dimensão 3, tá? Imagina que esse é o cantinho da sua, a esquina, né? Da sua casa, né? Do seu quarto. E aí tem um lado, uma parede, aqui tem uma parede desse lado, aqui tem outra parede desse lado. E aqui tem o chão, né? Aqui na linha, o piso está na linha, a linha amarela, vermelha está no piso e a linha verde está no piso também. E aqui é a parede que sobe, tá? Então, por aqui você está, aqui pode estar você, nessa posição, tá? E, aliás, depende de onde você coloca esse pontinho, né? Essa origem. Qualquer objeto nesse planeta pode ser localizado com 3 coordenadas. Depende de onde a gente coloque o ponto de início, né? Esse pontinho aqui, 0, 0, 0. Aliás, o universo, né? E assim vai. Bom, agora, o que a gente vai fazer? Então, uma vez que a gente sabe o que são vetores, né?
Ah, falta uma coisa, dizer uma coisa aqui. O R3 eu consigo representar aqui, todo esse espaço R3, e esse vetor é um elemento R3, esse vetor é um elemento de R3. Todos os pontos que você imagina no espaço são de R3. Tá. Então, esse para nós, o R3, ok? Mas R4 eu não consigo representar, precisaria de um eixo X, um eixo Y, um eixo Z e um eixo W, por exemplo. E isso é complicado, tá? Isso não é simples, não é fácil, tá? Não é fácil de visualizar. Por quê? Porque nós habitamos num espaço de dimensão 3. E então não conseguimos enxergar nada que seja além da nossa dimensão. Não conseguimos enxergar. Isso seria mais ou menos como uma ideia para poder fazer isso, seria você considerar o espaço tridimensional e acrescentar uma outra dimensão, que seria talvez o tempo, por exemplo. E, na verdade, nós, a cada segundo, a cada momento de tempo, nós estamos avançando em um espaço tridimensional e em algum momento do tempo. Estamos avançando também. Ok? Então, se alguém que mora em dimensão 4 pode enxergar a gente, ele poderia enxergá-los, né? Ele teria que estar em dimensão 4. E dimensão 5, bom, aí não tem como imaginar, né? Alguém que habita numa dimensão 5, né? Bem difícil de imaginar isso. Ok? Visualizar, pelo menos. Não podemos visualizar. Nós, porque já temos várias dificuldades, tá? Uma das quais é a seguinte, né? Nós estamos desenhando, se você percebe, nós estamos desenhando num computador aqui, que tem dimensão 2, um objeto de dimensão 3. Mas como é que a gente desenharia, né, um objeto de dimensão 4 aqui, em dimensão 3? É estranho, né? É bem interessante isso. Bom, pelo menos até aqui a gente consegue enxergar, tá? Nós conseguimos enxergar os números reais, R, R2, R3, mas R4 não conseguimos, tá? Ok. Mas isso aí tem utilidade? Ou é só, sei lá, imaginação dos matemáticos e só serve para, sei lá, continuar viajando na imaginação? Não. Isso tem utilidade, sim. Um exemplo é a economia, né? Por exemplo, quando você vai colocar em qualquer área, né, de economia, a economia envolve muitas coisas. Por exemplo, sei lá, você vai cultivar alguma coisa, né? Batata, milho, arroz, o que for. Você precisa de adubo, uma quantidade, né, de adubo, você precisa da semente mesmo, talvez, ou você precisa de algum outro fertilizante, né, ou alguma outra coisa, uma quantidade de água, uma quantidade, sei lá, de oxigênio, volume de oxigênio. Então, você considera várias variáveis, e a cada variável você associa uma dimensão, tá? Você quer, por exemplo, em economia, né, e em qualquer área da vida, né, você quer ganhar, quer dizer, obter a maior quantidade de lucro, investindo o mínimo, por exemplo, tá? Isso necessariamente me leva a um sistema de equações lineares que você viu, ou ainda sistema de equações um pouco mais complexos. Mas, de qualquer forma, dessa forma, eu vou ter muitas variáveis, muitas incógnitas. Portanto, eu tenho que resolver problemas de várias dimensões, tá? Então, não é um caso assim inventado e que não tem utilidade, não. Tem muita utilidade, sim, tá? Ok. Tá bom. Então, vamos agora, então, já que você sabe o que são os vetores, vamos aprender a somar vetores, se é possível multiplicar, e veremos se é que dá para dividir, né? Se é que é possível dividir vetores. O que significa isso, né? Bom, somar não vai ser nada demais. Opa. Aqui está. Aqui diz assim, como eu somo vetores de Rn, né? Eu somo assim, pego um vetor, pego outro vetor, você vai somar. Como você soma? Simplesmente você soma elemento a elemento. É? Só isso. Uhum. Ok? Vamos calcular, por exemplo. Calcule 1,2,3, menos 4,2 mais
Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, esse elemento está em R5, tá? Eu vou somar com outro elemento. Menos 1, 1, 0, menos 3, menos 4. Ou 4, já está. Ok? Quanto vai dar isso? Aqui tem 5 elementos, aqui também 5 elementos, então posso somar. E na hora de somar, o resultado vai ser somar elemento com elemento. 1 menos 1, 0. 2 mais 1, 3. 3 mais 0, 3. Menos 4, menos 3, menos 7. Finalmente, 2 mais 4, que é 6. Pronto, é só isso. Então, você sabe somar vetores agora. Não é nada demais, não é coisa do outro mundo, ok? Você sabe muito bem agora somar vetores. Ok. Vamos fazer outro exemplo? Vamos fazer uma conta mais simples. Vamos calcular isso aqui. Mais, por exemplo, mais 1, menos 3, por exemplo. Bom, aqui, professor, também é fácil, né? Claro que é fácil. Então, 1 mais 1 é 2, e 2 menos 3, menos 1. Correto? Aí está. Ok, mas vamos fazer o seguinte, vamos visualizar isso no plano. Ok? Isso aqui eu vou eliminar aqui, porque aqui também dá para fazer somas, mas eu não vou fazer. Ok? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Então, eu tenho o ponto A. Eu vou visualizar esses dois vetores, esses três aí. Ok. Vou eliminar esse aqui, deixa eu eliminar aqui. Eu não sei como se apagar tudo de uma vez. Mas vou colocar aqui. Vamos ver o que deu. Opa. Então vamos fazer o seguinte. Aí está. Aí temos o ponto A. Onde eu vou colocar assim. O vetor. Vetor 1, 2. Aí está. Esse é o vetor 1, 2, né? Só um pouquinho. Agora o vetor. Deixa eu ver qual o vetor que eu coloquei aqui. 1 menos 3. 1 menos 3. Deixa eu ver. Não me entende, né? 1, 3. Pronto. Esse aqui seria 1, 2. 1, 2. Desculpem de novo. Estou aprendendo a mexer com essa coisa. E não me deixa aí. Aí está. 1 menos 3, na verdade. Aqui vai ser o P. Agora o ponto A era o ponto 1, 2. Pronto, até que enfim. Ok? Aqui está o ponto A, o ponto B. Eu vou fazer a soma, né? Olha, aqui está. 1, 2 e 1 menos 3. Ok? Se trata de fazer a soma agora, né? Tá. Como a gente faz? Deixa eu colocar primeiro o vetor A. Para visualizar, aí está. Deixa eu colocar o vetor B. Ótimo. Tá. Eu vou somar os dois. Como que eu faço para somar?
Veja como que deu o resultado. 2 menos 1, né? O resultado deu 2 menos 1. Tá? 2 menos 1. 2 menos 1. Onde que esse vetor? Deixa eu colocar o vetor C, né? Aí. Pronto. Ok. Como que a gente calcula, né? Veja. Imagina, eu sempre imaginava isso assim, né? Você pega o vetor A, você puxa esse vetor e você puxa para cá. Afinal, o resultado, isso na física se chama resultante também, ok? Dá esse vetor. Imagina, você puxa daqui, outro puxa daqui, afinal, né? Tem um cara puxando daqui, outro cara puxando aqui, afinal, esse objeto vai se mexer para esse lado. Não vai para esse lado, não vai para esse, mas vai ficar entre os dois, vai ficar para esse lado, tá? Bom, isso aqui tem uma interpretação geométrica, tá? O que acontece, né? Como você calcula esse vetor C? Você pega esse vetorzinho B, que está aqui. Não dá, eu troquei, estraguei o meu vetor B. Ok? C é igual a mais B, né? Deixa eu colocar aqui. A mais B. Aí vai ficar mais bonito. Isso. Olha só. Se você pegar... Aqui está B. Fica mais bonito. O vetor B era o vetor 1 menos 3. 1 menos 3. Então, deixa eu ampliar um pouco. Aí está o vetor B. E aqui dá como resposta o vetor C, que é o vetor que a gente vê... Cadê? Deixa eu ver aqui. Esse vetorzinho aqui, que deu... Quanto que deu? 2 menos 1, tá? Como que a gente calcula, né? Você pega esse vetor aqui e coloca em cima do A. Então, você vai ter A mais B e vai dar esse vetor C. Você pega esse vetor, coloca em cima do A, o ponto, a origem de B, coloca aqui. Então, A mais B vai ser esse vetor C, tá? Essa regra é chamada regra do triângulo, tá? Ok? Ok. Uhum. A gente pode continuar fazendo mais coisas assim interessantes. Veja, se eu mexo o A, esse vetor C já eu configurei para que ele seja a soma desses dois, tá? Veja, coloco A aqui, coloco B aqui, aí está C, viu? Ok? Agora, se eu coloco A aqui, aqui está C. Tá bom? Veja o que acontece com a soma dos dois. Tá bom? Ótimo. Bom, então agora vamos a outro assunto, que é multiplicação por escalar, tá? Da mesma forma, quando a gente fez, né, lembra, né? A gente fez soma de matrizes, a gente somava matrizes, calculava a diferença, que aqui também nada demais, poderíamos colocar menos, seria menos aqui, ok? A gente calculava soma de matrizes, também calculávamos o que se chama multiplicação por escalar, quer dizer, você pegava uma matriz, multiplicava por um número, escalar aqui significa número também, número real, tá bom? Então, como que a gente multiplica por um número? Dado um vetor V, U, perdão, em R, a multiplicação do escalar alfa, um escalar do número real por U, é dessa forma. Alfa vezes U é nada mais que alfa vezes cada elemento. Alfa cada vez, cada elemento. Tá bom? Ok. Vamos continuar. Então, um exemplo disso. Calcule, por exemplo, 3 vezes o vetor 1, 2. Isso vai dar quanto? Simplesmente é igual a 3 vezes multiplicar 1, 3, né? E 3 vezes 2 dá 6. É isso.
Nada demais, tá? Tá, vamos ver no GeoGebra aqui que dá. Por exemplo, deixa eu ocultar aqui o ponto B. Deixa eu ocultar o ponto C. O vetor B, o vetor C. Aí tem o vetor A. Ok? Deixa eu multiplicar agora. Deixa eu calcular um B igual a... Vou colocar um número aqui. R igual de menos 5 a 5. E aqui, vou multiplicar aqui, vai ser um vetor D, perdão, D igual a R vezes A. Bom. Tá, só um pouquinho. Aqui deu uma coisa legal, mas deixa eu colocar aqui. R variando de 0 a 5. Antes de fazer isso, o que acontece se eu multiplico 5 vezes o vetor A? Isso. 5 vezes o vetor A. Opa, cadê o nosso vetor A? Ah, aqui está. Na verdade, esse valorzinho aqui. 5 vezes o vetor A. 5 vezes A me deu esse vetor aqui, tá? Multipliquei. Ele se multiplicou. O vetor... Vou colocar assim. 5 vezes o vetor... Isso. Não melhorou nada, né? Bom, o que eu queria falar é o seguinte, tá? Se você multiplica esse vetor A por 5 vezes, ele vai ser esticado, tá? Veja, ele estica o vetor A 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E D, eu parei, mas ele multiplicou 3 vezes o vetor A, tá? Ok? E, aliás, vou fazer correr isso aqui, que acho legal. Aqui. Veja o que vai acontecer. Quando o valor de R, né, vai aumentando, ele vai esticando o valor de A. Aonde ele vai? Até o número, deixa eu ver, número 10. E quando ele vai diminuindo, olha só, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Veja. Aqui vai ser quando seja igual a 1, 1. Agora, quando é um número menor que 1, vai acontecer isso, né? Eu posso modificar ainda, colocar número negativo, menos 5, por exemplo. De menos 5 a 5. Deixa eu ver o que vai acontecer agora. Opa, não me obedeceu. Ele não me obedeceu. Desculpem. Menos 5 até o 5. Aí, agora sim vai me obedecer. Aí, tá aqui. Olha só como caminha o vetor D. Sempre na mesma reta. Até o 5. Ele chegou no 5. A gente pode andar mais rápido. Tá vendo? O vetor D, nesse caso, né, é R vezes A. Quer dizer, ele multiplica. E veja, quando está valendo menos 3, menos 4, menos 5, ele chega aqui. Deixa eu parar. Aí, menos 0,8. Menos, então, quando é menos, ele vai para a ponta para baixo. Por outro lado, na verdade, por outro lado, para outra direção. Só que em 0,8 unidades para... Assim, quer dizer, ele encolheu um pouco, tá? Deixa eu avançar um pouco. Por exemplo, 3,3. Então, ele triplicou, na verdade, multiplicou por 3,3 o vetor A e esticou, tá? Ele fez isso. Tá bom? E vou deixar ele correr. Então, ele vai chegar até o E, né? Quando R vale 5, deixa eu parar aqui. Quando R vale 5, aí, 5. Quando R vale 5, eu tenho 5 vezes A, quer dizer, 5 vezes o vetor A. E chegou até ali, tá? Engraçado, mas eu posso mexer o vetor A? Olha, como fica multiplicado?
R vezes o vetor A. Se eu coloco o vetor A, olha, o vetor D, que é R vezes o vetor A, ele vai esticar. Se for negativo, por exemplo, menos 5 vai para trás também. Né? Aí. Tá bom? Bom, isso serviu para brincar um pouquinho, né? Ok. Então, 3,6, né? Quando R vale 3, aqui, deixa eu colocar, R vale 3, e o vetor A era 1,2, né? Deixa eu ver. 1,2, 1, 2, aí. Aqui está o vetor. Opa. Um pouquinho mais, né? Deveria ser um pouquinho mais, 2,9. Bom, não quero estar... Aí, veja, como que o vetor D se mexe desde menos 5 vezes A até 5 vezes A. Deixa eu parar no 3. Ah, passei. Aí. Tá. Ah, tá, que ele está pulando de um... Agora sim. Aí. Viu? Aqui está 3 vezes o vetor A. 1, 2, aqui 3 vezes o vetor A, né? Seria 3 aqui e 6, né? É o que nós temos aqui, 3, 6. Tá bom? Ok. Então é isso, né? Ok? Então, multiplicar simplesmente vai fazer o quê? Vai esticar, ou vai comprimir, vai encolher, ou vai trocar de sinal. Ok? O vetor original, tá? Tá? E agora eu posso fazer uma mistura das duas, né? Ah, vou fazer o seguinte, uma mistura. Vou fazer assim. Quer dizer, multiplicou por 1, não, por 2, multiplicou por um número mais interessante, né? 2, e aqui multiplica por 3, por exemplo. Quanto que vai dar isso? Ah, professor, isso aqui nada demais. Isso aqui nada mais do que 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. Quanto dá isso? Bom, aí você pode responder, tá? 2 vezes 1 mais 3 vezes 1, 5. Vírgula. Agora, 2 vezes 2, 4. 4 menos 9. Menos 5, né? Ok? Deixa eu fazer isso aqui no exemplo que a gente tem no Google, no GeoGebra. Tá? Uhum. Deixa tudo melhor. Vou apagar tudo. Aí. Então, temos o vetor 1, 2. 1,2. Aí está. Temos o vetor, qual o vetor mesmo? 1 menos 3. 1 menos 3. Aí estão nossos vetores. Ok. Então, deixa eu colocar o vetor A. Ok. Tá? Deixa eu colocar o V. Vetor B, para que tenha cara de vetor. Okay. E então, vou colocar um terceiro vetor W, vai ser igual à soma de U mais V. U mais V. Aí está o vetor, né? Esse é o vetor W. Então, vamos fazer o seguinte, né? O que eu fiz aqui? Multiplique por 2 o primeiro e 3 o segundo. Por 2 o primeiro e 3 o segundo. Aí. O que vai dar? Aí está. Significa o quê? Significa que eu andei 2 unidades na direção de U. Aumentei, dupliquei 2 vezes aqui. Tá? Se você não consegue visualizar, 2 vezes U. Veja, aí está 2 vezes U. Aí deixa eu colocar outra cor melhor. Ok? E somei 3 vezes V. 3 vezes V. Aqui está 3 vezes V. Deixa eu colocar outra cor, vermelho, por exemplo.
Ok? E agora, somando esse verde com esse vermelho, deu esse azul, tá? Isso que aconteceu. Tá bom? Isso é o que aconteceu. Uhum. Ok, deixa agora apagar isso aqui. Deixa apagar, deixa apagar. Agora vamos brincar um pouquinho. Então, deixa eu colocar R, desde 0 até o 5. E S. Agora vamos fazer assim. W igual a R, quer dizer, vou multiplicar R vezes pelo vetor U, mais esse vezes o vetor V. Tá? Quer dizer, somente somei R mais, né? Como R vale 1 e esse vale 1, acontece isso. Agora, se R vai mudando, o que acontece com o vetor, né, resultante, esse W aqui, né? Deixa eu colocar de outra cor. Verde. Aqui, deixa eu colocar azul. Aqui, deixa eu colocar aqui vermelho. Ok. Se você vai mudando o valor de R, né, por exemplo, se colocar 0, quer dizer, você não anda R vezes 0, R vezes U, 0 vezes U vai dar S vezes V, que é ser somente V, né? Agora, se R, vou fazer ele mudar. Veja só o que acontece. Se R muda, essa é a soma, tá? Posso mudar números positivos, e aqui positivos, vamos ver o que dá. Veja só o que está acontecendo agora. Estou fazendo mudar todos os vetores agora. Eu vou fazer mudar de novo. Não. Veja só o que acontece aqui. Esse vale 0 e só está mudando o A. Aqui, S vale 0, então somente R vezes U. Tá? Deixa ele brincar aqui. Esse vale 0. Então, essa soma, já que esse vale 0, só está fazendo o quê? Multiplicar U. Está puxando U. Olha, veja só, está puxando até o 5. Eu coloquei até o 5, né? Mas se você colocar R, esse número 5 aqui maior, ele vai puxar indefinidamente, né? Agora, deixa eu mudar um pouquinho agora o B. Mudei um pouquinho. Veja só, agora ele não vai mais na direção de A, ele vai puxar para esse lado agora. Tá certo? E se a gente deixa fazer assim, olha, vamos fazer correr os dois, do jeito que eles queiram, olha. Então, essa soma, o verdezinho aqui, está cobrindo toda essa parte. Se você pensa, ele vai cobrir toda essa parte aqui. Aí, não chega até ali, ele vai cobrir toda essa parte aqui, até aqui. Essa soma, essa mistura de RU com SV, vai chegar até bater no A. Ok, bate daqui A até aqui. Ele vai cobrir toda essa linha e todo esse pedaço. Mas se eu permito que esse aqui passe, né? Isso porque são números positivos em ambos lados. Se eu permito que ele passe com números negativos, por exemplo, a coisa é mais interessante ainda. Então, R vai ser negativo, então ele vai poder passar até para trás. Você vai ver. Daqui a pouco ele vai poder... Ah, não mudou. Menos 5. Mudou aqui, desculpem. Aqui, menos 5. Agora sim ele vai poder mudar.
Veja só, está para baixo ainda. Ok? E se a gente colocar aqui menos também, ou um número negativo, já era. Ele vai conseguir esses valores aqui. Deixa eu andar esse aqui. Essa setinha aqui vai conseguir atingir tudo isso aqui. Olha, aí, tudo isso aí. Na verdade, vai atingir todos os pontos do plano. Todos os pontos do plano vão ser atingidos por essa soma, por esses dois vetores. Tá? Essa mistura aqui vai ser chamada no futuro combinação. Combinação linear. Tá? Posso combinar dois vetores e a soma, olha, aqui é uma soma de múltiplos de ambos. Nesse caso, consigo, com eles dois, existe uma forma de combiná-los, de tal forma que eu consigo qualquer vetor que está aqui. Se eu pego, digamos, esse vetor que está aqui, como consigo esse vetor? Basta somar de alguma maneira e B de outra maneira, com um múltiplo de A com um múltiplo de B, e eu vou conseguir esse vetor, o vetor que você imaginar, tá? Bom, e nesse caso, tá? Porque esses vetores aqui têm essa forminha, tá? Eles estão, como se diz, não estão na mesma linha, tá? Deixa eu modificar o A, como muda também. Agora passa uma coisa legal. Isso porque eles não estão na mesma reta. Mas se os dois estivessem na mesma reta, olha só o que acontece, tá? Vou colocar os dois na mesma reta. Qualquer combinação deles não pode sair e vai ficar sempre restrita a uma linha só. Só isso. Não consegue se mexer mais. Porque os dois vetores estão na mesma linha, tá? Isso vai se chamar no futuro, são vetores linearmente dependentes, tá? Porque estão na mesma linha. Mas se você muda um pouquinho só, mudei o B, mudei o A. Opa. Agora sim, essa soma não vai se mexer somente numa linha só. Ele vai cobrir, na verdade, ele cobre o plano inteiro, tá? Ok? Ela vai cobrir o plano inteiro. Mas, como eu já falei, se esses dois vetores estão numa mesma linha, aí já era. Veja só. Eu vou colocar a mesma linha que o azulzinho. Então, a linha verde somente vai se mexer nessa linha. Não tem como. Aí. Numa única reta, tá? Isso faz a diferença entre o que vamos chamar de... Aqui não está na mesma reta. Do que nós vamos chamar de linearmente dependentes e linearmente independentes, tá? Ok? Ótimo. Tá. Então, a gente vai voltar nesse assunto depois, tá? Isso vai ser o assunto da próxima aula, tá? Então, vou parar aqui. Vamos parar tudo. Ok? Isso acontece em R3, R4, R5 também, tá? Em todo esse tipo de elementos, tá? Deixa eu parar aqui. Vou sair daqui. Ok? Ok. Então, no fundo, somar vetores é simples. É só fazer elemento a elemento, somar elemento a elemento. E multiplicar por um escalar é multiplicar esse numerinho a cada elemento do vetor. Mas vocês já viram um pouquinho a interpretação dela. Quando você pega esse vetor, multiplica por um número, esse vetor, né, o resultado é 3 vezes o vetor anterior, tá? Bom, aqui é uma mistura das duas. Significa 2 vezes o dobro desse vetor mais o triplo do outro vetor. Ok? E vocês veem o que acontece se a gente faz mudar esse e esse, né? Ok? Isso aqui a gente vai chamar de combinação linear. Ok? Daqui a pouco a gente vai ver isso na aula que vem. Tá? Vamos lá, no nosso assunto que interessa agora. Bom, aqui temos umas propriedades muito interessantes, que são o seguinte, tá? Propriedades no plano e no espaço. Plano, de plano cartesiano. Opa. E no espaço, quer dizer, R3, né? Mas, de qualquer forma, isso vale para qualquer espaço Rn. R3, R4, R5, tá? R6, R qualquer um. Bom, vale o seguinte. U mais V é igual a V mais 1. Tá. Quer dizer, se você pega um vetor e soma outro vetor, dá a mesma coisa de trocar a ordem, tá? Aqui, por exemplo, 1, 2 com 1 menos 3, dá para trocar 1 menos 3 mais 1, 2. Dá para trocar a ordem, sem problema. Existe a propriedade associativa, existe o elemento neutro.
tá? Ok? Que o vetor 0, 0, 0, 0, tá? Todos zeros. Tá o quê? Se você pegar esse vetor nulo, ou elemento neutro, com qualquer vetor, vai dar o mesmo vetor, né? Agora, se você pega um vetor U, ele tem um oposto, ok? Que seria o menos 1. Se você soma esse U com o menos 1, vai dar o vetor nulo. Que também existia com matriz, existia, né? Agora, essas propriedades são muito simples também. Pega um número, multiplica pela soma de dois vetores. Então, você pode distribuir. Nada demais, você consegue conferir isso. Pega dois números, ok? E então, você vai conseguir fazer o quê? Esse A multiplica por 1 e esse A multiplica por 1. Aqui cometi um erro, tá? De manhã alguém já me corrigiu, tá errado. Aqui deveria ser B. Então, aqui é B, tá? E aqui é B. Oh. B não. B, perdão, B não, é V sim. Perdão, outra vez errei. U, ok? Né? A vezes U, né? A vezes U, B vezes U. U aqui tem que ser U, tá? Tem um erro aí. Ok, e aqui, o que está dizendo? Aqui tem dois números multiplicados por um vetor. Então, você pode tirar um numerinho para fora, fazer essa conta primeiro e depois multiplicar por A. Ok? Isso também funcionava com matrizes, tá? Ok. E, finalmente, uma parte óbvia, bem simples. O número 1 multiplicado pelo vetor, qualquer vetor, vai dar o próprio vetor. Certo? Isso é verdade, todas essas coisas são verdades, tá? Isso aqui deveria ser demonstrado, mas a gente não vai mostrar isso aqui. A gente vai aceitar que tudo isso aqui é verdade, tá? Então, a gente não vai provar, a gente vai aceitar que isso seja verdade. Tá bom? Para que vai servir? É que, com isso, a gente reconhece algumas propriedades. Que esse conjunto dos números Rn, R2, R3, eles se parecem com as matrizes. Tá? É isso que a gente quer fazer. Se parecem com o conjunto de polinômios. Tá? Nos polinômios você pode comutar, você pode ter propriedade associativa. Então, você conhece essas propriedades. Interessante. Então, o que a gente vai fazer com espaços vetoriais? Que é o próximo assunto que a gente vai falar. Vamos juntar todos esses elementos, esses conjuntos aí, os vetores, as matrizes, polinômios e qualquer coisa parecida com ela, vamos juntar e deixar aqui. E chamar de espaços vetoriais. Por isso que a gente enumerou de propósito, dessa maneira, essas propriedades, tá? Ok. Continuando aqui, tem algumas coisas a mais, tá? Não podemos definir produto de vetores de qualquer jeito. Mas existe uma forma de definir o que se chama produto interno. E em que consiste isso? Você pega dois vetores. Como você define o produto interno entre eles? Você vai definir assim. Aqui está a formulinha. A, U vezes V. Simplesmente você vai fazer o quê? Vai multiplicar, olha, elemento a elemento. Ok? E depois, somar todos eles, tá? E aqui tem um exemplo que você vai ver, e eu vou fazer outro exemplo melhor aqui, né? Calcule, por exemplo, vamos multiplicar esses dois. A notação para multiplicação é um pontinho, tá? Esse pontinho. Mas às vezes a gente não vai usar, e vamos usar somente isso. Isso vai significar multiplicação. O produto de dois vetores vai ser um número, tá? Não se confunda, vai dar um número. Ok? Vai dar um número. Então vai ser 1 vezes 1, né? Vai ser 1 vezes 1 mais 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3. Aí está, só isso. Isso dá quanto? Qual é o resultado disso? Bom, aqui dá 1 e aqui dá menos 6. 1 menos 6, menos 5. Então é isso, tá? Resumindo, tá? Essa aula introdutória ainda não é complicada. É só definir soma, como que a gente define soma, multiplicação por escalar. E agora definimos produto interno. Como multiplicamos? Simplesmente elemento a elemento, multiplicamos elemento com elemento, e depois, finalmente, somamos, tá? Nesse caso, deu menos 5, tá? Ok, interessante. Tá
Tá, vamos fazer outros, né? Calcule. Por exemplo, deixa eu colocar uma coisa parecida com essa. Vou colocar 1,0. E aqui, 1. E aqui, deixa eu trocar aqui 2. Ok. Quanto dá isso aí? Isso vai dar um número de novo, né? Um número de novo, tá? O resultado vai ser um número. Ok? Então, qual vai ser esse número? É 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes menos 3, dá menos 6. Né? 2 vezes 3, menos 3 dá 6, menos 6, perdão. Mais 0 vezes 1, 0. Resultado, resultado, 2 menos 6, menos 4. Tranquilo? Eu acho que ninguém vai ter problema com isso. É isso, tá? Ok. Então, agora continuamos. Agora, podemos definir o que se chama módulo de um vetor, tá? E essa fórmula que a gente vai escrever aqui depende muito de uma coisa que você já viu alguma vez. Tá? Digamos que você tem esse vetor aqui, o vetor V1, U. Digamos no exemplo, no plano R2, tá? Aqui está o eixo X, o eixo Y, ok? Como você calcularia o tamanho? Porque isso aí é módulo. Módulo é tamanho desse vetor. Então, você pegaria uma fita métrica aqui e calcularia, né? Claro. Mas existe uma maneira matemática de fazer isso. A gente vê o seguinte. O vetor U deve ser, se fosse um par, seria U, 1, vírgula, U, 2. Então, e quer dizer que aqui, daqui até aqui é o 1, e daqui até aqui é o 2. Ok? Então, se é assim, se for assim, então, como calculo o tamanho de U? Ah, simplesmente usando a fórmula do teorema de Pitágoras, tá? Lembra, aqui está a hipotenusa, seria... Opa! Esse aqui é o vetor, então deixa eu apagar. Então, a fórmula vai ser o tamanho de U, que seria a hipotenusa quadrado, é igual a quadrado desse valor, mais quadrado do outro valor. Aqui, desse aqui. É isso, tá? Mas, como a gente sabe em matemática, esse quadrado pode passar por outro lado como raiz. Então, isso que a gente faz. Raiz quadrada. Mas aqui deveria ser mais ou menos. Só que como essa distância é positiva, a distância nunca é negativa, então a gente coloca sempre mais, tá? Então, aí que sai essa fórmula. A norma, que é o tamanho, o módulo de um vetor é igual ao quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais quadrado do terceiro, mais quadrado do enésimo. Essa é a nossa fórmula, tá? É uma extensão do teorema de Pitágoras, tá? E funciona muito bem, tá? E aqui tem um exemplo, né? Então, vamos fazer exemplos também. Calcule. O módulo, né? Módulo de algum vetor. Deixa eu calcular desse vetor aqui. Aí, desse vetor. Bom, por definição, seria simplesmente raiz quadrada de esse número ao quadrado. Ok? Deixa eu colocar o copiar e colar aqui, mas não. Seria esse número ao quadrado mais esse número ao quadrado mais esse número ao quadrado mais... Aqui, cuidado, tá? Esse número, mas o número é menos 4, tá? Não é somente 4. É menos 4 ao quadrado
mais 2 ao quadrado. Bom, isso dá como resposta quanto? Deixa eu centralizar para que fique mais visível. Então, isso vai dar como resposta quanto? Ah, é só fazer a conta, professor. Claro, é isso. Só isso mesmo. Deixa eu ver quanto que vai dando, né? Bom, aqui dá 4, aqui dá 1, aqui dá 9, aqui dá 16, né? Aqui dá 4. E quanto dá isso como resultado? Bom, aqui tem 20, 25 mais 9, né? Isso dá quanto? 25 mais 9 é raiz de... Deixa eu ver. Olha a preguiça. Raiz de 34. Né? Aí está. Só isso. Só isso. Não tem nada demais, tá? É só isso mesmo. Então, já sabemos calcular norma ou tamanho, tá? Módulo ou norma. Bom, agora vamos definir o que é ângulo entre dois vetores, tá? É aqui o ângulo θ, que faltou escrever a palavra θ, entre os vetores. Aqui tem o vetor U. Digamos esse aqui seja U e esse aqui seja V. O ângulo entre os vetores U e V em Rn é dado pelo valor entre 0 graus e 180 graus. Esse é o ângulo. Ok? Tal que, aqui tem a formulinha que diz assim, o cosseno desse ângulo dá esse número, tá? Bom, uma vez que você sabe qual é o cosseno, você sabe qual é esse ângulo, tá? Tá? Então, vamos fazer essa continha. Vamos fazer um exemplo disso, tá? Usando essa formulinha, tá? Então, calcule o ângulo entre os vetores, deixa eu ver, fácil, né? Vamos pensar, 1, não, vou colocar 3,0 e, vamos pensar, o vetor menos 2, menos 2. Deixa eu colocar outra coisa. Senão a gente vai complicar. Deixa eu pensar. Tá, pode ser menos 2, menos 2. Ok, vamos lá. Então, vamos calcular. Depois a gente vai ver graficamente como estão localizados esses vetores, tá? Então, solução. Então, deixa eu ver, esse aqui não seria um exemplo, seria um problema. E aqui seria uma solução. Então, como que a gente calcula? Cosseno do ângulo θ, pela fórmula, é igual a... Deixa eu ver a formulinha. Aqui, U vezes V. Quer dizer, você faz o produto interno dos dois vetores, tá? E divide pela produto das normas. Produto interno dos vetores dividido pelo produto das normas dos vetores. Ah, tá. Só isso. Vamos lá. Então, multiplico esse vezes esse e divido pela norma de cada um deles. Então, norma dele. Pericular, porque afinal vai ser norma desse, o tamanho dele, né? Ou comprimento, como você queira chamar. Ok. Tá bom? Tá.
Agora, quanto vale isso? 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6. Mais, aqui dá menos 6, né? E aqui, 0. Então, mais 0. Dividido pela norma desse vetor. Ok. E quanto vale a norma desse vetor? Bom, aqui, raiz de 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado, mais 0. Né? Porque aqui vale 0 ao quadrado. Então, raiz quadrada, isso vale a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, aham, mais, de novo, menos 2 ao quadrado. Então, deixa eu copiar e colar. Aí está. Ok? Então, em cima, eu tenho menos 6. Embaixo, eu tenho esse número. Aqui dá 3 ao quadrado dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Vezes, aqui dá 4 mais 4, 8. Raiz de 8. Raiz quadrada de 8. Pronto. Vamos simplificar mais um pouco. Isso aqui, aqui posso simplificar, eu não consigo aqui fazer uma... acho que não consigo cancelar. Não. Então, tirando 3 aqui, eu vou ter o seguinte. Aí, aliás, aqui é menos 3 vezes 2, né? 3 vezes 2. Aqui embaixo, aqui tem 3. Vezes, aqui, isso aqui é raiz de 2. Isso aqui é 4 vezes 8. Então, 2 vezes raiz de 2. Isso a gente sabe por propriedades, tá? Isso é a mesma coisa que isso. Então, elimina esse. Ok. Quanto vale isso agora? Então, dá menos 1 sobre a raiz de 2, né? Menos 1 dividido por raiz de 2. Pronto. Então, o cosseno de θ é igual a menos 1 sobre a raiz de 2. Mas isso aqui você pode saber é a mesma coisa, menos raiz de 2 sobre 2, se quiser escrever de outra maneira. Menos raiz de 2 sobre 2. Ok. Pode deixar o resultado... Opa, alguém? Isso. Pode deixar o resultado... Opa, desculpa. Em decimais. Prefiro não. Eu prefiro que você deixe o resultado assim. Ok? Deixe o resultado dessa forma, tá? Ok? Não em decimais, senão você vai se enrolar, tá? Ok? Ok. Agora outra coisa. Cosseno de θ está valendo menos raiz de 2 sobre 2. Então, o que significa isso? Cosseno de θ vale menos raiz de 2 sobre 2. Que ângulo tem o cosseno igual a menos raiz de 2 sobre 2? Bom, aí você tem que procurar a sua tabelinha, que você alguma vez já viu na sua vida. Se você não lembra disso, não se preocupe, a gente faz lembrar. Mas deixa eu ver. Isso a gente procura aqui. Ângulos notáveis. Isso aqui a gente deve ter visto em algum momento da sua vida. Deixa eu ver. Deixa eu visualizar. Aqui, eu procurando no Google. Aí, está muito pequeno aqui, né? Ok. Bom, nessa tabela eu encontrei, deixa eu ver a minha resposta, raiz de 2 sobre 2, só que com menos, tá? Mas eu tenho aqui raiz de 2 sobre 2, aqui, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Ok? Só que deve ter um probleminha, talvez não está localizado como eu quero, né? Deixa eu ver. Então, o que está acontecendo, né? Eu tenho o vetor, cadê? Eu tenho o vetor 3, 0. Deixa eu localizar. 3, 0 e menos 2, tá?
Isso. 3, 0 está aqui, nessa direção. 1, 2, 3. Aqui está 3, 0. E o vetor menos 2, deixa eu colocar meu eixo aqui, em vermelho. Aqui está o eixo X. Não está legal, mas aqui está o eixo Y. Tá tudo ruim, né? Calma. Tá. Ok. Deixa eu apagar aqui. Tá, mas isso é enfeite, tá? Isso não é nada demais, né? Ok. Aí tá o eixo Y, ok? Esse é o eixo Y, aqui está o eixo X. Então, o vetor 3, 0, aqui está. Esse é o vetor 3, 0. Eu vou tentar desenhar o vetor menos 2, menos 2. Ok? Ele está por aqui mais ou menos. Menos 1, menos 2. Aqui. Menos 1, menos 2. Ok? Só que menos 2, tá? Então, deixa ainda colocar o eixo Y aqui, olha. Y está aqui. Y, pronto. X vai até aqui, Y vai até de cima para baixo. Então, 1, 2. Então, meu vetor menos 2 está aqui. Aqui. Aqui é menos 2, aqui é menos 2. Aqui está esse ângulo. Tá bom? Então, o que eu estou calculando é o ângulo entre esses dois vetores, tá? O vetor azul, esse vetor aqui, até aqui. Aqui, esse ângulo que eu estou querendo saber. Deixa eu colocar aqui um verde, de preto, tá bom? Okay. Então, eu quero saber esse ângulo θ. Ok? Tá bom? Então, meu valor qual o valor que ele deu, né? Esse ângulo aqui, quanto mede? Quanto vai medir? Né? Aqui diz assim, cosseno desse ângulo deu menos raiz de 2 sobre 2, tá? Alguém pode já responder quanto que vale esse ângulo? Qual é o ângulo, veja, esse ângulo, cujo cosseno dá menos raiz, né? Menos raiz de 2 sobre 2. Quanto vale esse ângulo? Quanto vale? Segundo a nossa tabelinha, não existe esse angulinho aqui. Mas ele calcula ângulo de 30, 45 e 60. Tá? Se fosse, olha, eu sei que daqui até aqui, aqui eu tenho 90 graus. Correto? Então, eu já tenho 90, mas esse aqui seria o ângulo que faltaria calcular. Esse angulinho é o que está saindo aí, né? Da raiz de 2 sobre 2. Como está negativo, então, esse ângulo aqui é o que mede 45 graus. Ok? Veja, cadê? Cosseno de 45 graus dá raiz de 2 sobre 2. Opa. Esse cosseno desse ângulo está dando raiz de 2 sobre 2, desse ângulo. Então, meu ângulo vai medir esse 90 mais esse 45. Tá bom? Ok? Então, quanto vai valer isso aí? Quanto o ângulo entre os dois vetores? Bom, agora é só fazer a continha, né? Às vezes o computador já mesmo também resolve, mas não é bom, não. Aqui tem uma tabela mais completa, talvez, deixa eu ver. Tive que fazer essa dedução. Quanto vale, afinal de contas, esse ângulo? Fica melhor. Aqui tem outra. Bom, eu não tenho não consegui essa tabelinha, mas é coisa de que você alguma vez viu. Então, o ângulo seria só somar esses angulinhos, né? Isso mesmo, tá? 90 mais 45, 135, tá? Logo,
Ó. Logo, θ vale igual a 135 graus. Ótimo, tá? É isso. Tá? Essa é a forma, não tem mais, tá? Então, você calcula usando... Primeiro você calcula cosseno de θ, vai te dar um número aqui, então você calcula o ângulo cujo cosseno dá isso. Tá? Afinal, θ seria assim, né? Θ, a gente escreve assim, né? O arco cosseno cujo que deu menos raiz de 2 sobre 2, né? Essa é a fórmula, tá? Dá, nesse caso, menos 135 graus, tá? Essa seria a fórmula, na verdade, né? Mas não precisa escrever assim. Bom, ok. Então, vamos fazer mais um pouquinho. Agora, tá. Antes de passar nesse assunto, no próximo assunto, eu posso fazer o seguinte. Calcule, de novo, o ângulo entre, agora sim, 3,2 e menos 4,6. Bom, então, como é que a gente resolve isso aí? Usa de novo a nossa formulinha. Ok. Cosseno do ângulo θ é igual a esse produto vezes isso aqui, dividido pela norma de ambos. Deixa eu ampliar aqui o tamanho. Ok? Pela norma de ambos. Quer dizer, vou pegar isso aqui de novo. Ok? Tamanho dele, né? Coloca de novo. A gente demora mais em escrever que em pensar. Ok. Ok. Vamos destacá-lo. Ok, isso vai dar igual a quanto? Quanto vale aqui em cima? Vamos fazer a conta. Quanto vale aqui em cima? Seria 3 vezes menos 4, menos 12, mais 6 vezes 2 vezes 6, 12. Bom, aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 0. Tá? Então, não me interessa o que vou ter embaixo. Isso vai dar quanto? Tudo isso vai dar quanto? Já que isso é 12 menos 12, vai dar quanto? 0. Muito bem. Muito bem, Amanda, Pedro. Logo, quanto vale o ângulo? Quanto vale θ? De novo, seria a tabelinha, tá? Mas qual o ângulo cujo cosseno dá 0? Deixa eu ver se está por aqui. Aqui não está, mas em alguma outra tabelinha que você achar. Isso, Bruna, já todo mundo já sabia isso, né? Bruna, Amanda. Quanto vale o ângulo? Quando o ângulo mede 90 graus, o cosseno é 90. Quando o ângulo é 90 graus, o cosseno é 0. Então, aqui é 90 graus. Tá? 90 graus. Ponto. Acabou. Tá, aqui tem uma coisa interessante. O produto aqui em cima deu 0. Se o produto interno dá 0, automaticamente os vetores formam ângulos de 90 graus, tá? Então, isso que nós vamos ter como definição agora, ok? Veja só. Vetores ortogonais. O que significam vetores ortogonais? Dois vetores U e V em Rn são ortogonais se o produto deles é 0. Tá bom? Se o produto deles é 0. Se o produto de dois vetores é 0, então eles se chamam ortogonais, tá bom? Ok. Bom, essa é a parte introdutória de espaços euclidianos. Então, você sabe somar, você sabe multiplicar por um escalar, você sabe... agora, né? O produto interno, você tem propriedades para calcular ângulos, tá? Ok. Muito bem. Para que vai servir tudo isso? Bom,
o que eu vou falar agora é o início, na verdade, da matéria chamada álgebra linear, tá? Então, vou fazer o seguinte, tá? Vou fazer uma pequena introdução. A aula que vem a gente vai dar mais exemplos, tá? Já tinha falado para vocês, as matrizes se comportam como os vetores que a gente está conhecendo agora, se comportam também como os polinômios também, tá? E por isso, quando você veja um conjunto não vazio, ele vai ser chamado um espaço vetorial, ok? Ele vai ser chamado um espaço vetorial. Se satisfaz algumas propriedades, tá? Se ele satisfaz algumas propriedades. Por exemplo, quais propriedades? Ele tem que satisfazer que ele tem uma soma. Quer dizer, ele pega dois elementos e associa outro elemento num conjunto. Ele tem que ter uma multiplicação por escalar, quer dizer, pega um vetor e multiplica por um número, tá? E deve dar um vetor no mesmo conjunto. Essas operações nós conhecíamos em matrizes, né? Você pega uma matriz mais matriz, dá outra matriz do mesmo tipo, da mesma ordem. E você tinha números multiplicando matriz, dá uma matriz da mesma ordem também. Aqui nós aprendemos também com vetores de R2, R3, tem também soma de vetores, tem multiplicação por escalar. Mas não são os únicos exemplos onde isso funciona. Por exemplo, o caso dos polinômios também, com ele funciona. Então, há esse tipo de conjuntos onde tem soma, tem multiplicação por escalar e não é vazio, e satisfaz essas 8 propriedades que estão aqui, chamaremos espaço vetorial, tá? Ok, Edmundo, tranquilo. A gente está acabando a nossa aula agora, daqui a pouquinho, daqui uns 3 minutos, no máximo. Então, o que é um espaço vetorial? Tem que ser não vazio, tem que ter duas operações, uma operação chamada soma e multiplicação por escalar, e deve satisfazer essas 8 propriedades. O exemplo mais simples vai ser o espaço R1, R2, R3, qualquer um deles. O espaço Rn vai satisfaz essas 8 propriedades, tá? Aqui tem um errinho, tá? Cadê? Aqui é não, perdão, V mesmo isso aí. Tem um errinho que eu copiei, colei e não corrigi até agora. Então, aqui U, ok? E aqui também, aqui é B. Isso. Tá bom? Veja, essas 8 propriedades que você vê aqui são as mesmas propriedades que eu coloquei do espaço Rn aqui em cima. Essas aqui. São exatamente as mesmas propriedades, tá? Aqui também tem um erro, tá? Aqui é B. Ok? Então, quer dizer, qualquer espaço, o Rn, o R2, R3, R4 são exemplos de espaços vetoriais, como está escrito aqui. Ok? Além desse tipo de vetor, espaço de conjuntos, as matrizes também, tá? As matrizes também são, ok? O conjunto de matrizes. Esse aqui, matriz. Vamos colocar um exemplo das tantas exemplos matrizes que a gente tem. A gente às vezes coloca assim, matriz de ordem M, digamos, M por N, tá? Ou sei lá, 6 por 5 por 4. Tá? De qualquer ordem, tá? Qualquer conjunto de matrizes de qualquer ordem formam um espaço vetorial, tá? Quando eu coloco aqui R, matrizes de ordem 5 por 4, né? De ordem 5 por 4. Okay. Forma um espaço vetorial. Agora, não somente eles, tá? O R aqui, se for 3 por 4, 5 por 5, tanto faz, todos eles se fazem, né? Agora, o conjunto de polinômios. De grau. Qualquer grau. Digamos, 2 ou 3, tanto faz. De qualquer grau, tá? A gente pode colocar assim, polinômios de grau 3, tá?
formam também um espaço vetorial. Por quê? Porque nos polinômios tem soma de vetores, perdão, de polinômios e tem multiplicação por escalar, tá? Mesmo assim, sendo polinômios, a gente vai chamar de vetores. As matrizes, mesmo sendo matrizes, a gente vai chamar de vetores também, ok? Bom, então, essa é a parte introdutória, tá? Essa é a parte introdutória. Na aula que vem, vamos definir o que se chama combinações lineares, tá? Aqui que vai começar a parte mais teórica, um pouquinho, talvez nova, mas esse conceito de combinação linear já falei um pouquinho para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai falar de novo, vai reforçar mais uma vez a aula que vem. Bom, então seria isso, tá? O que nós tínhamos que falar hoje. Se você tiver uma pergunta, pode falar comigo, pode perguntar agora mesmo. Se não, a gente termina a nossa gravação, tá? Ok. Então, vamos para a nossa gravação. Qualquer pergunta, pode falar, por favor.